Fluminense assina contrato para a obra de modernização de Xerém e mira contratação de atacante que joga na Rússia para a próxima temporada. E Gustavo Scarpa, vem ou não vem? O Fluminense quer ou não quer o jogador? Você vai ficar sabendo de tudo aqui nesse vídeo, mas antes de começar, sejam bem-vindos ao canal FluPlay. Eu sou o Eric Tricolor e não se esqueçam de deixar aquele like esperto para dar uma moral aqui no vídeo e também se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma live e nenhum vídeo que chega aqui no canal. Então, vem comigo! Jornalistas e canais que falam de Fluminense no YouTube detalharam a situação de Gustavo Scarpa. E aí, o Fluminense quer ou não quer o jogador? Vamos dar uma olhada aqui no site Netflu para ver essa notícia. Jornalista detalha o interesse do Fluminense em Gustavo Scarpa. Jogador não vive bom momento em BH. Os bastidores do mercado da bola do Fluminense estão aquecidos em meio à reta final da temporada. O planejamento para 26 já começou e nomes estão sendo discutidos, tanto para chegar quanto para deixar o clube. Nas últimas horas, Gustavo Scarpa voltou a ser discutido no tricolor. O meio-campista de 31 anos, que vem perdendo espaço e virou reserva com o técnico argentino Jorge Sampaoli, ganhou força nos bastidores do Flusão. Jornalista explica interesse do Fluminense em Gustavo Scarpa. De acordo com o canal Hora do Flu, o meio-campista pode deixar o Atlético Mineiro, que irá fazer uma reformulação em seu elenco, principalmente por conta do alto salário. Com o futuro incerto, ele teria pedido ao seu staff para buscar seu retorno ao tricolor. Já o jornalista Rodrigo Dias, no canal Ligados no Flu, revelou ter recebido a informação de que Gustavo Scarpa tem uma qualidade que está em falta no elenco tricolor. Trata-se da bola parada, que atualmente tem o lateral René como responsável. De acordo com o repórter, o técnico Luiz Ubeldia gostaria de ter um especialista da função em 26, que é onde se encaixa o perfil de Scarpa. A saída conturbada de Scarpa do Fluminense, com pedido de rescisão de contrato na Justiça do Trabalho, pode ser um empecilho. Entretanto, Dias relembrou que a situação aconteceu em uma outra gestão, comandada pelo ex-presidente Pedro Abad e que poderia ser contornada. No vídeo, o jornalista esclareceu o interesse tricolor no jogador. Abre aspas, tá, pessoal? Não há procura do Fluminense pelo Scarpa e não há nenhuma proposta na mesa. O que há nesse momento é uma discussão sobre vamos apostar no Scarpa ou não. O nome do Scarpa se encaixa no perfil do jogador que a gente procura para a próxima temporada? É nesse sentido que o nome dele ganha força e o nome está sendo debatido e está sendo discutido nos bastidores do Fluminense. O estagiário deu mole aqui, hein? Mas enfim, pessoal, eu como torcedor vou dar minha opinião, o canal aqui é de torcedor, e às vezes a gente tem que ser franco, né? Falar a verdade. Desde esse episódio do Gustavo Scarpa ter colocado o Fluminense na Justiça do Trabalho e tal, eu tomei uma antipatia dele, não por ele ter colocado o Fluminense na Justiça do Trabalho, porque todo trabalhador merece receber seu salário. Mas porque depois que ele saiu do Fluminense, lá no Palmeiras e tal, ele deu umas alfinetadas no Fluminense. Né? O pessoal aí que vem acompanhando o Scarpa há mais tempo deve lembrar do que eu tô falando. Ele chegou a dar algumas alfinetadas, postando storyzinho, deixando umas coisas no ar. E eu tenho uma antipatia pelo jogador. Ele sempre teve um tom de deboche com a torcida do Fluminense. Porque sempre que ele joga contra o Fluminense, né, por outro clube, no Maracanã, a torcida vai a ele. Porque ele... cara, assim, ficou uma coisa maldita, saiu pela porta dos fundos, colocou o Fluminense na Justiça de Trabalho. Claro, todo trabalhador tem que receber o que trabalha, mas ficou um negócio no ar ali. E eu, como torcedor, não gostaria dele no Fluminense, tá? Eu deixo aqui já bem claro a minha posição. Sabe por quê? Porque é um jogador que quando tinha mercado não falava em voltar pro Fluminense, né? Ao contrário, ele saiu do Fluminense pela porta dos fundos. Né? Ele agora que é reserva no Atlético Mineiro, agora que já está sem mercado, com uma idade avançada, não tão avançado, 31 anos hoje em dia não é tão avançado, mas já está com uma certa idade, já está sem mercado, aí quer voltar pro Fluminense, né? Eu, como torcedor, sinceramente tenho uma certa antipatia por esse jogador e não gostaria dele no meu time. Até peço que vocês comentem aqui embaixo se vocês aí do outro lado queriam que o Gustavo Scarpa voltasse ou não. Vamos ver aí quem ganha. Fluminense mira a contratação de atacante revelado no Atlético Mineiro e que joga na Rússia. É isso mesmo, que jogador é esse? Vamos dar uma olhada aqui, rapaziada. Claro, no site torcedores.com. Em meio às eleições, Fluminense mira atacante que joga na Rússia e analisa saídas. Alejandro, atualmente no CSKA da Rússia, agrada a atual diretoria do Tricolor, mas o nome será analisado após pleito. Igor Rabelo e Everaldo podem sair. Aí a foto do jogador, eu praticamente... não tenho muitas lembranças, o nome não me é estranho, mas não tenho muitas lembranças. Com o pé na Copa Libertadores da América 2026, o Fluminense já começa a se movimentar pensando na próxima temporada. O nome da vez, o do atacante Alejandro, revelado pelo Atlético Mineiro e atualmente no CSKA da Rússia. Negociado pelo Red Bull Bragantino no início do ano por 4,2 milhões de euros, aproximadamente 27 milhões de reais.
Ele tem apenas 2 gols em 18 partidas pelo clube russo e está disponível para uma possível saída. A informação dada pelo jornalista Paulo Brito no X é de que o CSKA deve dificultar uma negociação por empréstimo, mas que nenhuma hipótese foi descartada pela atual diretoria. Porém, qualquer tipo de movimentação ficará em compasso de espera, já que o tricolor escolherá o novo presidente no sábado, dia 28, mais conhecido como amanhã. Caso Matheus Montenegro, candidato da situação, vença o pleito, a tendência é que haja continuidade nas conversas. Se Ademar Arras, da oposição, assumir a presidência, o nome será analisado pela nova diretoria antes de qualquer avanço. Destaque no Vitória e artilharia do Brasileirão. Criado na base do Galo, Alejandro estreou em 2018 nos profissionais. Explodiu de vez na temporada seguinte com 13 gols em 29 jogos e despertou o interesse da massa bruta. No interior paulista, teve dificuldades e não fez muitos gols em 4 anos por lá. Foram 26 em 123 partidas. Buscando novos ares, foi emprestado ao Vitória para a disputa do Campeonato Brasileiro de 24. Lá teve sua melhor temporada da carreira, com 21 gols e 7 assistências em 52 jogos, e terminou o ano como um dos artilheiros do Brasileirão, com 15 gols, ao lado de Yuri Alberto do Corinthians. Ao fim do ano, começou a negociar a saída para o CSKA, que pagou sua multa rescisória. Saídas também em pauta. Se um atacante pode chegar, outro pode sair. Sem marcar a 16 jogos, o centroavante Everaldo não agradou no Flu, mas despertou o interesse da Chapecoense, recém-promovida à Série A. Em Santa Catarina, EV já teve ótima passagem com 52 jogos e 19 gols em 2019. No Fluminense, são 53 jogos e 8 gols apenas. A informação é do canal Hora do Flu. Outra possível saída é a do zagueiro Igor Rabelo, de acordo com o canal Ligados do Flu. Contratado em agosto para suprir uma carência no setor defensivo, Rabelo teve poucas oportunidades e entrou em campo apenas 4 vezes. E quem se interessou por ele foi também o recém-promovido Atlético Paranaense. O Furacão já havia tentado a contratação do defensor no início do ano, mas ele preferiu ficar no Atlético Mineiro, onde estava. Nossa, eu acho ótimo as notícias da saída de Everaldo e de Igor Rabelo, tomara que se concretize, né? Everaldo fez nada pelo Fluminense, Igor Rabelo também não fez nada. E a chegada desse atacante divide, assim, minhas opiniões um pouco. Porque um jogador que não vem tendo bons números. E quando teve bons números, não foi num time de expressão, vamos dizer assim, com todo respeito ao Vitória. Mas jogador que pode performar no Vitória, só performou no Vitória, de todos os times que ele passou, tem alguma coisa errada, pelo menos na minha opinião, tá? É uma opinião minha, né? Como canal aqui de torcedor, eu tenho que dar minha opinião como torcedor. Né? Pra mim, existe essa mística dentro do futebol. Quem já jogou futebol, quem já viveu futebol, sabe do que eu tô falando. Né? Não é que tem jogador que só joga em um time, mas tem jogador que só joga em times de menor expressão, sabe? Então, assim, tem que ficar ligado aí. Não acho que seja a contratação mais brilhante, não. Mas se vier por empréstimo, quem sabe pode acabar deslanchando no Fluminense e nos ajudar. Fluminense assina contrato para a obra de modernização de Xerém, que vai ser muito importante pro futuro da base tricolor. Vamos dar uma olhada aqui no site vavel.com para ver essa notícia. Fluminense assina contrato para a obra de modernização de Xerém no valor de 14 milhões. Obras terão início em 2025 e serão pagas com recursos próprios do clube. O Fluminense deu um importante passo para a modernização completa da estrutura de suas categorias de base. O clube apresentou o projeto, assinou na tarde dessa quarta-feira, dia 26, o contrato com a construtora que fará a obra do Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras em Xerém. A cerimônia contou com a presença do presidente Mário Bittencourt. Também participaram o vice-presidente de projetos especiais, Ricardo Tenório, vice-presidente da base, Rui Resinger, e o diretor-geral, Fernando Simone. A obra, prevista para começar no próximo dia 8 de dezembro, será realizada pela Delta 4, construtora que venceu o processo de concorrência pública. A estimativa é que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente 15 meses. Toda a reforma, orçada em cerca de 14 milhões, será realizada com recursos próprios do clube, oriundos do aumento da receita obtido nos últimos anos. Vamos lá, abre aspas aí para o Mário Bittencourt. Vamos dar um salto de qualidade para o futuro. É a nossa grande preocupação, que possamos manter o crescimento do Fluminense não só dentro, mas fora de campo também. Estrutura tecnológica, qualidade do trabalho, isso tudo pode não parecer muito para o torcedor, porque o que ganha são jogadores e torcida, mas isso nos ajudará a ganhar. Se não acompanharmos as mudanças do futebol mundial, se não nos estruturarmos de maneira organizada, com o tempo vamos ficando para trás no ponto de vista de estrutura. E é muito importante que tenhamos essa visão de futuro. Essa obra é para o futuro. É um momento histórico para nós.
Quem conhece Xerém sabe o trabalho que é feito lá, disse o presidente Mário Bittencourt, que completou. O Fluminense já está entre as 5 melhores bases do Brasil, falo com relação à metodologia de trabalho e revelação de jogadores, e talvez entre as 30 melhores do mundo. Vamos fazer com que consigamos aumentar essa capacidade e, na nossa opinião, vamos passar a ser a melhor estrutura administrativa e tecnológica de base do Brasil. Estamos muito felizes por estarmos dando esse salto de qualidade. Isso, obviamente, vai gerar frutos dentro de campo, na revelação de jogadores e na metodologia de trabalho. O projeto prevê que toda a estrutura do departamento de futebol de base seja alocada no novo prédio, no pavimento inferior do CTVL. Atualmente, apenas algumas salas administrativas ocupam o espaço. Com a reforma, a estrutura vai contemplar academia, piscina de recuperação, salas de fisioterapia, fisiologia, psicologia, nutrição, assistente social, departamento médico, vestiários para todas as categorias, auditório e refeitório. Com a reforma, o CT de Xerém passará a contar com a estrutura idêntica ao que os jogadores do time profissional usufruem no CT Carlos Castilho. Abre aspas de novo aí. Expectativa é a melhor possível. É uma honra trabalhar no meu clube de coração e fazer uma obra desse porte, dessa magnitude, dando continuidade a uma obra passada que já tivemos executado, que foram as vias e pavimentação do CT na Barra. E agora, finalmente, poder realizar em Xerém e fazer essa benfeitoria para nossos atletas da base continuarem arrebentando quando chegarem no profissional. A expectativa é de iniciar no dia 8 de dezembro nossa mobilização. Os projetos também já estão em fase de execução e finalizar a obra em até 15 meses, disse o sócio da construtora Delta 4, Marcelo Souza. A construção de toda a parte inferior do CT possibilitará uma reforma no pavimento superior, que passará a ser ocupado em sua totalidade pela hotelaria, dobrando a capacidade de alojamento que abriga os moleques de Xerém. Isso vai fazer com que o clube aumente seu potencial de captação e realize mais intercâmbios com os jovens atletas de outros estados e países. Bom, gente, a notícia é ótima. Tá, a notícia é ótima, é isso aí, tem que estruturar o clube para o futuro. É uma pena que o Fluminense não tenha feito isso antes, tá? Porque na época lá da Unimed, até lembrando, né, recentemente o falecimento do Celso Barros e tudo, o Fluminense lá na época de 2000 vou começar de 2007, não vou nem falar sobre toda a gestão da Unimed não, mas de 2007, que foi o primeiro título, né, de expressão da Unimed no Fluminense, de 2007 a 2014... O Fluminense movimentou muito dinheiro, contratou grandes jogadores, teve times galácticos, mas não se estruturou como deveria. É uma verdade, não se estruturou como deveria. Tá fazendo isso agora, graças a Deus. Em algum momento teve esse estalo de fazer, mas o Fluminense já poderia estar preparado há muito tempo, tá? Há muito tempo. Mas, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Passou um tempo, tudo, mas esse estalo aconteceu e hoje o Fluminense está se modernizando cada vez mais, tendo aí, com certeza, tanto para os profissionais quanto para os moleques de Xerém, estruturas de primeiro mundo, sem dúvidas, tá? Agora, para finalizar, uma observação aqui para quem está sempre acompanhando política e tudo. É incrível, né? Quando é uma obra privada, as coisas acontecem religiosamente no seu momento. Tudo acontece como previsto. Aí quando você vai ver uma obra pública, a obra nunca é concluída, os valores sempre vão sendo inflados e inflados e inflados, e essas obras nunca acontecem, né? Você vê, né, cara? Quando é na iniciativa privada, no caso, aqui o exemplo do Fluminense, Xerém, os valores, assim, são valores que pro futebol são irrisórios. 14 milhões de reais, olha os benefícios que 14 milhões de reais, pro Fluminense, míseros 14 milhões de reais, podem oferecer para o futuro do clube, para a estrutura do clube. Aí você vai ver uma obrinha pequena aí quando é feito na parte pública, por governantes públicos, né? 14 milhões não é nada, os caras com 14 milhões não botam um prego, entendeu? Aí quando você vai ver, os caras gastam centenas de milhões para fazer uma estradinha ali, uma obrinha ali, que muitas das vezes vão sendo inflados os valores e nem terminam. Você vê, né, gente? Tem certas coisas que a gente precisa analisar no nosso Brasil. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e também deixar o seu comentário. Tamo junto e até a próxima. Valeu!